Graça e paz, queridos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu quero iniciar parabenizando a todas as mamães no dia de hoje, na data de hoje, que nos acompanham, nos acompanham em nossos canais, no YouTube, no Facebook. E hoje, pastora Tatiana, colocou no seu canal, ela postou no seu canal uma mensagem para as mamães, no seu canal Mulheres Reais e Seus Ideais, e eu quero dar continuidade a essa reflexão do que a pastora colocou hoje para essas mães tão abençoadas, tão lutadoras, tão guerreiras, tão aguerridas, que têm todas as suas dificuldades, e fazemos uma reflexão, darmos continuidade nessa reflexão. Eu quero também dizer a vocês que hoje nós vamos ficar 15 minutinhos juntos, porque estamos fazendo um teste piloto para colocar também na plataforma do YouTube, e ainda não temos a liberação para gravar nada além de 15 minutos. Portanto, hoje vamos correr aqui nesses 15 minutinhos para liberar no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá bom? Eu quero que vocês abram comigo. Existe uma passagem muito interessante, e nós vamos abrir primeiro em Mateus 27, no Mateus 27, no versículo 38, eu separei aqui para ler junto com vocês, tá? Trata-se daquele momento em que Jesus estava sendo crucificado, um momento triste, um momento doloroso, terrível, e ele estava sendo crucificado, e ele estava sendo crucificado ao lado de dois ladrões, tá certo? Então, no verso 38 de Mateus 27, vamos lá, vamos ver o que diz assim: dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se és filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos da época zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Então, veja bem, nesse trecho aqui de Mateus, uma coisa que eu quero salientar, e nós vamos ler em outro trecho de outro evangelista. Esses homens redigiram esses textos, homens que caminharam com Jesus, lado a lado com Jesus, e cada um tinha uma visão, e cada um percebia algo, anotava algo, e depois nos seus relatos, nas suas anotações, ele colocava de acordo com o seu coração, de acordo com aquilo que ele relembrava do fato, E Mateus colocou desta forma, Assim como João também fez o seu relato, assim como Marcos também fez. Mas interessante que em Lucas coloca de uma forma mais detalhada. E nós vamos lá. Vamos aqui em Lucas 23. É tão bom a gente poder manusear a nossa espada, a nossa Bíblia. Em Lucas 23 diz assim, vamos lá juntos? Ele detalha mais o caso, Lucas 23, vamos aqui, ok. Em Lucas 23, do versículo 32 ao 43, ok? Então vamos lá. No versículo 32 diz assim, Lucas 23, no versículo 32 ao 43, ele diz assim: dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados, ok? Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, um monte chamado Caveira, Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus estava se referindo àqueles que estavam ali crucificando a ele, e aqueles que estavam ofendendo, xingando, enfim. Eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes, jogando, estavam jogando em cima das roupas
de Jesus, aqueles romanos, aquele pessoal que estava lá. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, Deus escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombaram dele, ofereceram-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima deste, da cruz, este é o rei dos judeus, estava escrito em cima acima da cabeça de Jesus, pregado na cruz. Um dos criminosos, aí sim, veja bem como Lucas detalha mais profundamente, um dos criminosos que ali estava, de pendurado, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Ou seja, um deles duvidou, Porém, mas o outro criminoso o repreendeu. O outro criminoso que estava à direita de Jesus o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Estavam errados, eles sabiam que estavam errados, Tinham cometido muitos crimes. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém, queridos? Vamos lá, vamos rapidinho. O que acontece? Eles eram bandidos, perigosos, e uma vez que as leis romanas, elas eram rigorosas, e essa punição em especial, era reservada, essa punição, somente àqueles grandes crimes, aqueles grandes criminosos e também aos escravos, tá certo? E Jesus estava ali sendo punido, e se nós nos colocarmos no lugar daqueles criminosos, dificilmente talvez um de nós aqui, iria reconhecê-lo como sendo realmente o Messias. Mas aquele homem o reconheceu como seu único e suficiente Salvador e pediu que tivesse clemência e o lembrasse dele quando estivesse no paraíso. Apenas isso ele falou. E Jesus devolve com uma frase linda, ainda hoje. Ele não disse depois que você passar por um curso, ou quando você, for batizado, ou coisa parecida. Ele o liberou de tudo e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pegando esses minutinhos que eu quero muito rapidamente falar com vocês, e aproveitando o gancho do que a pastora colocou hoje, ela hoje colocou que muitos de nós gostamos de julgar os nossos semelhantes, julgar os nossos irmãos, A gente julga por tudo, E eu quero dizer para você que temos um Cristo libertador, um Cristo que nos libertou, tirou as nossas amarras, tirou as nossas transgressões, levou sobre si o castigo que estava sobre ele, foi para nos deixar sarados, Por conta das suas pisaduras nós fomos sarados. Então veja, se tudo isso é real, se Cristo morreu por mim e por você, nos libertou, por quê? Por que tantos de nós julgam o seu semelhante e o condena? Hoje eu vejo muitas denominações já condenando as pessoas em vida e dizendo, você vai para o inferno, você não vai para o céu, você isso, você aquilo, se você não fizer isso, você está sob maldição, os seus atos já fazem com que você já esteja no inferno. Observa, temos que pensar como Cristo pensou, Os atos daquele homem, ele era um criminoso e possivelmente assassino, que estava na cruz junto com Cristo. Os atos daquele homem não foram o suficiente para o condenar, porque ali ao lado estava aquele que libera toda a condenação, aquele que liberta toda a condenação. O que nos faz entender que a cegueira é que nos faz perecer. Aquele outro assassino, aquele outro criminoso, cego como estava, acusou Jesus e disse, por que você não me salva agora, por que você não faz isso e tal? Você já parou para pensar que muitos de nós, muitas das vezes fazemos isso? Viramos para Deus, para Cristo e dizemos assim, eu preciso disso, por que você não faz isso comigo? Se você não fizer isso comigo, eu não vou mais seguir a ti, eu não vou mais ser cristão, Muitos de nós às vezes colocamos
Deus na parede. Aliás, queremos fazer isso. Não somos nem capazes de fazer isso. Mas colocamos a prova e dizemos, se não fizer isso por mim, se isso não acontecer, eu não quero mais, eu não vou mais. Ao invés de reconhecermos a autoridade, reconhecermos que Ele é a nossa liberdade, reconhecermos que Ele é a nossa salvação, nós fazemos justamente o contrário. E mais do que tudo, o que é pior, que eu tenho certeza absoluta, que é uma das piores situações que pode acontecer para um ser humano, é ele virar o juiz do seu irmão, querendo julgar o seu irmão por crimes, por situações, por, comportamentos, seja esse comportamento o que for. A pastora hoje falou sobre comportamentos dentro de sexualidade, comportamentos, dentro de preferências, né? E nós temos essa situação de julgarmos os nossos irmãos, né? Muitas vezes buscamos lá no Antigo Testamento situações e vamos julgar os nossos irmãos. Olha, porque por conta disso você já vai para o inferno, por conta daquilo o céu não te espera. Quem somos nós para julgarmos aqueles que um dia, né, podem estar na mesma situação daquele ladrão? E no último minuto, ou seja, como a gente costuma dizer, na prorrogação, estar com Deus e entender que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Amados, que nós tenhamos no nosso grupo, na nossa equipe, nossa equipe de estudo, enfim, no nosso dia a dia como cristãos, independente da denominação que você é, se você é evangélico, católico, enfim, não é isso, que nós deixemos de ser julgadores, que nós não julguemos mais os nossos irmãos. Pensemos sempre assim, o que Cristo faria? O que Cristo faria? Porque condenamos, tiramos pessoas da presença de Deus muitas vezes por acharmos que somos os bambambãs. Então não tem mais como você congregar na minha congregação, não tem mais como você fazer isso, não tem mais como você fazer aquilo, né? Determinamos dogmas, regras de homens. Que a gente deixe de fazer isso no nosso dia a dia, que nós possamos abençoar, nossa boca sirva para abençoar nossos irmãos e não condenar nossos irmãos. Amém, queridos? Esse é o complemento da palavra que eu queria trazer para vocês. Estou correndo aqui por causa dos 15 minutos que eu falei, que queremos fazer esse teste. Creio que no futuro bem próximo poderemos nos alongar mais no YouTube, tenho certeza absoluta. Mas queríamos fazer esse teste para que ver como é que funcionaria isso na nossa plataforma no YouTube também, tá? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu dia a dia. E lembre-se, abra sua boca para abençoar e não para travar a vida do seu irmão, seu semelhante, dizendo que você vai para o inferno, ou você isso, ou você aquilo, por conta de diferenças que nós temos dos nossos irmãos. Tá certo? Isso é cada um com Deus. A nossa obrigação, a nossa missão é levar a palavra e abençoar o nosso próximo. Amém? Graça e paz, Deus abençoe, um ótimo final de domingo na presença de Deus.